Vamos lá começar, então. Boa noite para todos. Como de costume, quando a gente começa, né? Que quando a gente começa a nossa prática, seja qual for a prática, a gente começa primeiro dando uma olhada, examinando a nossa motivação, né? O que nos faz, o que nos traz até aqui, até esse encontro, e de que maneira nós nos propomos a trilhar esse caminho juntos aqui. E com esse exame de nossa motivação, a gente pode também olhar e fazer uma determinação de chegar a ter essa motivação maior, essa motivação mahayana, a motivação de alcançar o estado desperto, a iluminação, para benefício de todos os seres, sem qualquer exceção. Então, com essa grande motivação, a gente começa buscando o nosso refúgio. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Com essa aspiração, com esse refúgio, a gente começa então a nossa prática de quarta-feira. E a gente começa então pela primeira meditação. Nós normalmente são 2 meditações, né? A gente faz. E a gente começa com um shamatha simples, o calmo permanecer. Então, vamos lá. A gente começa aqui. Primeira coisa, observando a postura, nossa postura de corpo. Mantendo a coluna ereta. Quem está sentado na cadeira, mantendo o contato dos pés no chão, os 2 pés juntos, observando o contato do nosso corpo com a almofada ou com a cadeira. Os nossos olhos podem estar semicerrados, assim, para quem costuma manter os olhos entreabertos, a gente pode mirar na pontinha do nosso nariz, como se estivesse 1 metro adiante, bem na pontinha do nariz, ele 1 metro adiante. Mas também é mais confortável quando a gente está começando e quando a gente, às vezes, está muito agitado, deixar com que uma pálpebra descanse sobre a outra, mantendo, então, fechando os olhos sem tensão, mantendo apenas essa intenção de descansar com o olhar também. E a gente vai, a partir daqui, dessa postura básica de corpo, a gente vai observar a nossa postura de fala, que vai ser o silêncio, para que a gente possa observar de que maneira essa fala, essa tagarelice mental acontece dentro da nossa mente, e a postura de mente, que é uma mente, observar as qualidades da nossa mente, clareza, luminosidade, espaço. A mente é espaçosa, luminosa, clara, brilhante.
é como um espaço onde surgem todas as coisas, onde surgem os pensamentos como enfeites e adornos desse espaço. Então, para que a gente possa entrar em contato com essa mente, começar esse processo de fazer amizade com a mente, de conhecer ela, a gente vai usar a nossa respiração. O nosso objeto da meditação vai ser a respiração. Inspira e expira. Observar, levar a concentração plena para esse fato do ar que entra e o ar que sai. Então, a gente vai permanecer nesse descanso mental, dessa observação da nossa respiração. E uma vez concentrada na respiração, vão surgir pensamentos, vão surgir sensações, emoções. Mas seja o que for que surja, é simplesmente reconhecer aquilo sem se prender a conceitos, sem sair atrás dos pensamentos e sem ficar dizendo, não quero, sai, falta de pensamento. Não, simplesmente reconhecer e deixar passar. Como surgiu, deixa aí. É isso. Então, vamos começar.
Vale lembrar que se a gente estiver com a mente muito tagarela, muito agitada, é bom manter os olhos fechados. Mas se a gente estiver com sono, cansado, dando um certo torpor, abre um pouquinho os olhos, deixa que a luz entre. Isso traga um vigor, uma luminosidade para a nossa meditação.
Devagar, afrouxando a nossa atenção plena, abrindo os olhos, observando esse nosso ambiente, ficando presente nesse ambiente, esse nosso ambiente virtual. Vou dar 2, 3 minutinhos, a gente vai mantendo essa presença, esse estar presente juntos aqui, e ao mesmo tempo atento a tudo, e se movimentando um pouquinho. Tempo de tomar água para quem um pouquinho de água, para quem está precisando, como eu, por exemplo, antes da gente continuar. A gente vai continuar a nossa segunda meditação, agora com a condução do Yuri. Nós vamos voltando ao nosso ciclo dos 8 pensamentos que transformam a mente. E a gente já passou pelo primeiro verso, dos 8 versos da transformação mental, o John passou pelo primeiro, chegamos agora no 6º verso, né? E o Yuri vai conduzir essa meditação, esse espaço de meditação chamata analítica. Com você, Yuri. Obrigado, Sheila. Boa noite, gente. Desculpe o atraso. Fiquei preso no trânsito. Mas, então vamos preparando, né, para a segunda meditação. Eu mandei o verso no chat, né, e vou ler umas 2 vezes, mas aí a gente lembrando um pouco, né, de como que faz essa segunda meditação, né? Que é uma meditação que, por mais que a gente concentre um pouco, a gente também vai refletir, né? Vai pensar, vai se deixar afetar por esse verso, por esse conteúdo, e, e aí explorando com curiosidade o que aparece na nossa mente, a gente vai trabalhar com isso, né? Em cima desse verso. Então, o 6º verso diz: quando, por ciúme ou inveja, me tratarem injustamente, com repreensões, insultos e mais, que eu aceite a derrota e lhes ofereça a vitória. Esse verso é um pouco mais simples, né? Mas sempre tem espaço para, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Então, eu vou ler 2 vezes esse verso. Depois da gente começar a meditação, respirar, eu vou ler o verso. E aí nós vamos explorar, né? O que surge a partir disso? O que eu entendo aqui, né? O que eu sinto com isso? Como que eu me relaciono com esse ensinamento? Então, alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Tá ótimo. Então, acho que podemos ir, né, gente? Então, voltando para a nossa postura, lembrando os pontos mais importantes: pés no chão ou pernas cruzadas, mãos apoiadas no colo, coluna ereta, e o resto vocês já conhecem. Então, voltando para a nossa postura, nós vamos novamente trazer atenção para a respiração um pouquinho, sentindo a entrada e saída do ar, o fluxo.
Então, agora nós vamos contemplar o verso, né, que eu vou ler. Quando, por ciúme ou inveja, me tratarem injustamente, com repreensões, insultos e mais, que eu aceite a derrota e lhes ofereça a vitória. Quando, por ciúme ou inveja, me tratarem injustamente, com repreensões, insultos e mais, que eu aceite a derrota e lhes ofereça a vitória. Então, a gente refletir um pouco sobre isso, né? Pensando como nós reagimos perante ciúme ou inveja ou injustiças. Se deixando sentir o que sente quando alguém age com ciúme, inveja ou injustamente, lembrando e assim por diante. Como nós nos sentimos e como reagimos quando somos repreendidos ou insultados. Nós conseguimos obter alguma coisa do ciúme, da inveja, das injustiças, repreensões e insultos dos outros, dos demais. O que nós tiramos disso tudo?
O que significa aceitar a derrota e oferecer a vitória a quem pratica injustiças, comete repreensões, insultos e assim por diante? O que nós retiramos dessa oferta da vitória e aceitação da derrota? Qual seria o benefício disso? O que podemos aprender com isso? Nós conseguimos pensar, lembrar de alguma situação onde aceitamos a derrota e oferecemos a vitória? Como seria isso? Nós conseguimos gerar a aspiração de daqui para frente aceitar a derrota e oferecer a vitória, quando defrontados com injustiças, repreensões, insultos, inveja, ciúme e assim por diante. Vamos tentar olhar para essa motivação, deixar que ela brote.
Quando estivermos prontos, vamos retornando pouco a pouco. Sentindo a volta, o corpo e assim por diante. Agora nós temos uns minutinhos, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou compartilhar com a gente, né? Um pouco do que pôde ver, perceber, sentir, tem espaço. Yuri, Diga, William. compartilhar um pensamento que eu tive durante a meditação, né? Esse verso ele tem bastante significado, né? Logo no começo, né? Alguém por ciúme ou inveja, né? O que é ciúme e inveja? São emoções perturbadoras, né? Ou ilusões, ou flashes, né? Então, alguém com emoções perturbadoras me repreendeu, me tratou mal, com injustiça. Então, acho que é importante a gente partir do princípio, existe causas e condições, né? A pessoa estava sob efeito de emoções perturbadoras, né? E essas causas e condições, elas também estão em mim, porque eu recebi essa ação, essa pessoa, devido a essas emoções perturbadoras. Então, essa ligação, ela existia por karma, né? De alguma forma, eu precisava receber esse efeito de alguma ação que eu pratiquei no passado ou em outras vidas, mas aquilo ali era um retorno, né? Aí, uma pergunta que você fez, né, sobre o aceitar a derrota e oferecer a vitória. Eu acho que ele tem alguns ensinamentos interessantes para a gente pensar também. O aceitar a derrota, eu entendo que ele pode ser entendido, né, como compreender o karma e eu aceitar aquilo, como aquilo é uma forma que eu estou purificando o meu karma, estou recebendo o efeito. Ao, né, amadurecer e eu receber o efeito, aquela ação foi purificada. E, de certa forma, também, na hora que eu ofereço a vitória, eu estou praticando a generosidade. Então, eu, ao mesmo tempo, estou purificando um karma e estou criando méritos, né? Então, são duas coisas importantes ali. Eu acho que é para a gente meditar e procurar entender como que isso funciona, né? A gente purifica o karma e a gente cria méritos, de forma que a gente está prosseguindo no nosso caminho espiritual, né? Acho que era só isso. William, muito bom. Obrigado. Eu acho que aí nesse seu comentário, né, a gente acabou cobrindo boa parte do caminho do Anrim, como a gente vem estudando, porque purificar e acumular méritos é, é os estágios ali iniciais, né, do caminho também. Até dos 5 caminhos também tem a definição, né, dos 5 caminhos, esse seria o caminho da acumulação. Mas você também entra na coisa da generosidade, que também aí já começa a entrar nas perfeições do Bodhisattva, né? Então, e isso está muito presente nesse texto, porque é um texto do
do Lojong focado na motivação da bodhicitta, né? Da aspiração da bodhicitta. Então, esse aqui é um dos versos que eu acho que são um dos mais marcantes, porque realmente é uma atitude, né? É uma atitude, um comprometimento com o benefício nosso, mas de todos os seres também, né? Se não principalmente. Então, que eu aceite a derrota, lhes ofereça a vitória. Se não me engano, foi esse o verso que inspirou até o outro texto que o Geshe Chekawa, quando ele leu esses 8 versos aqui, ele se inspirou para escrever os 7 versos dele, que são menos versos, mas é muito mais extenso, porque ele se desdobra em muitos outros pontos, né? Então, sim, eu acho que é uma atitude muito poderosa, uma aspiração do Bodhisattva mesmo. Obrigado, William. Mais alguém, gente? Vai lá, Cláudio. En realidad, William lo dijo perfecto. Así que lo que yo pensaba, pero él lo dijo mucho mejor que yo. Así que no puedo agregar nada. Ótimo, Cláudio. Obrigado. Eu tenho uma tradução um pouquinho diferente desse verso, que diz que quando alguém me maltratar ou me tratar de maneira injusta, que eu considere como um professor perfeito. Né? Eu acho que tem esse que... bom, porque o quinto e o sexto verso vêm sempre muito juntos, né? O quinto verso falava do ofereça vitória, e o sexto verso, se eu não me engano, fala que eu... Mas era o mesmo, né? Que eu considere como professor perfeito. E aí eu pensei assim, como é... Isso me remeteu, claro que assim, me remeteu a como a gente pratica de maneira autocentrada, autorreferenciada, como é difícil praticar sem esperar uma resposta positiva do outro, né? Como a gente, em geral, gosta de ser tão elogiado, gosta de ser visto como especial, e como a gente tem dificuldade quando a gente se considera injustiçado. Esse injustiçado bem entre aspas, né? Porque esse conceito de estar eu estou sendo maltratado, estou sendo tratado de uma maneira injusta, vem a partir da nossa percepção bem relativa, né? Bem sem levar em conta causas e condições e os efeitos, sem levar em conta nem karma, nem como a gente é imediatista, né, nessa coisa. E é uma oportunidade da gente, assim, que a gente tem de aproveitar para olhar essa nossa natureza, a nossa falta de paciência, falta de generosidade e esses nossos equívocos causados por essa crença de que a gente existe inerentemente, da existência desse eu que precisa não receber injustiças dos outros, que se coloca pequeno, se coloca raivoso quando percebe o ciúme, a raiva, a projeção do que sente no outro, sabe? Então,
é muito bom a gente poder refletir sobre os muitos aspectos do que são esses ensinamentos, né? Que é bem muito, 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 muito profundo. Comentar uma coisinha, Sheila. Achei bem interessante essa tradução que você colocou, né? Que diferente, que seria meu professor perfeito. Isso me lembrou, né? Os 3 corpos de Buda, né? Os 3 kayas, onde se diz que, né? O corpo de emanação, que é o Nirmanakaya, ele pode surgir para as pessoas de qualquer forma, inclusive coisas inanimadas, né? Mas um dos exemplos até que é dado nos textos é que o Buda, ele, por exemplo, ele pode se manifestar, o Nirmanakaya pode se manifestar, para mim, se ele sabe que eu estou precisando praticar a paciência para eu progredir no meu caminho, né, ele pode emanar em algo assim, né, uma pessoa para que eu possa treinar a minha paciência, então me repreendendo, e etc, etc. Então, eventualmente, aquela pessoa é a emanação de um Buda, que seria o professor perfeito. E é por aí mesmo. É bem por aí mesmo. A forma de praticar é mesmo essa, ou conseguir ver que a sabedoria dos Budas, a grande sabedoria, está em tomar como um professor perfeito aquele que realmente nos provoca quanto à paciência, quanto à generosidade, quanto à determinação, até com relação à coragem de praticar, coragem de seguir em frente. Isso é até bem bacana da gente poder pensar. É um aspecto bem interessante desses versos. Obrigado, gente. Mais alguém nesses últimos minutinhos? É maravilhoso como esses versos são interligados, né? Tesouro precioso, professor precioso. Um texto são inseparáveis. Versos são inseparáveis. Isso mesmo, tamanho. Todos os ensinamentos, né? Você pode entrar em qualquer ensinamento e sair em qualquer outro, né? Bem coeso. Obrigado. Eu acho que a gente pode ir fechando, né, gente? Eu tenho Ivone, sua contribuição. Que tal você fazer a nossa dedicação, hein? aproveitar que você Vamos está lá. arrumado para sair. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossas mentes. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, que todas as virtudes que tenho acumulado, inclusive os méritos gerados por esta prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Possam doença, fome, guerra e sofrimento diminuírem para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e possa imediatamente ao despertar perceber a natureza de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar,
para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia das Bodhisattva, que ainda não surgiu, surge e cresça, e a que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos quaisquer virtudes acumuladas para o benefício dos ensinamentos e de todos os seres sencientes, e particularmente para que a essência dos ensinamentos do venerável Lusangrapa brilhe para sempre. Vida longa para a sua santidade Dalai Lama, vida longa para Lama Zopa Rinpoche. Obrigada, Ivone. Obrigada a Obrigado. vocês todos, obrigada. Obrigado, Ivone, Obrigada, Sheila, gente. Sandro, todo mundo que Minha- veio. Então, Obrigado. Valeu, gente. Semana que vem estamos aí para o penúltimo verso. Tá bom?